Olá, é um prazer estar participando do Congresso Movimentos Docente 2021. Me chamo Karine Machado Fraga de Mello, atuo como professora na Educação Básica do Estado do Rio Grande do Sul e também como pesquisadora do Grupo de Estudos Curriculares em Educação Matemática da Universidade Luterana do Brasil. E hoje estou aqui para apresentar um recorte da minha tese de doutorado intitulada O Pensamento Estatístico no Ensino Fundamental, uma experiência articulando o desenvolvimento de projetos de pesquisa com os conceitos básicos da estatística implementados em uma sequência didática eletrônica. A tese foi orientada pela professora doutora Cláudia Elisete Oliveira Groenwald. Neste trabalho, nós apresentaremos as atividades didáticas desenvolvidas para a implementação da sequência didática eletrônica. Antes de começarmos a apresentar as atividades didáticas, consideramos importante apresentar a nossa definição para o termo sequência didática eletrônica, definida por nós como sendo um conjunto de atividades pedagógicas organizadas e implementadas com o uso das tecnologias na plataforma de ensino Siena, sendo utilizados diferentes recursos didáticos. Neste trabalho, compartilharemos as atividades didáticas desenvolvidas para a implementação da sequência didática desenvolvida, contendo os conceitos básicos da estatística direcionada para estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Os materiais de estudos das sequências didáticas eletrônicas específicas contêm integradas as explanações teóricas dos conceitos estatísticos, propostas de atividade visando promover o desenvolvimento da capacidade de discutir e comunicar suas reações frente a informações estatísticas, assim como a compreensão do significado da informação. No próximo slide, temos a proposta de atividade contida no material de estudo desenvolvida para a sequência didática eletrônica específica organizando dados. Na atividade proposta, é solicitado aos alunos que pesquisem alguns gráficos publicados em revistas, jornais e na internet, e identifiquem o tipo de gráfico, quais os tipos de gráficos mais frequentes, se os gráficos apresentam título e fonte de origem dos dados. Formar cidadãos críticos é um dos objetivos delineados nas diretrizes curriculares da educação. No mundo como o atual, em que os textos estão por toda parte, entender o que se lê é uma necessidade para poder participar plenamente da vida social. Os professores têm um papel fundamental nessa tarefa, pois podem auxiliar os alunos na leitura e compreensão de diferentes textos, incentivando-os a explorar cada um deles. Com relação aos projetos de atividades desenvolvidas com o software JClick, primeiramente, nós apresentaremos o JClick, que é um programa para a criação, realização e avaliação de atividades educativas multimídia. As atividades realizadas no aplicativo permitem ao aluno exercitar os conceitos abordados no material de estudo. As atividades desenvolvidas podem ser textuais ou utilizar recursos gráficos, podendo incorporar também sons, animações ou sequências de vídeos digitais. Esse software permite criar projetos que são formados por um conjunto de atividades com uma determinada sequência, que indica a ordem em que serão mostradas. Na sequência didática eletrônica, para cada sequência didática eletrônica específica, também foram desenvolvidos com o software JClick projetos de atividades. Para os projetos foram elaboradas atividades de preencher lacunas, resposta escrita, completar texto, associação simples e complexa, identificar células, caça-palavras, jogo da memória e palavra cruzada. Neste slide, apresentamos o quadro com um projeto de atividades desenvolvidas com o software JClick para cada sequência didática eletrônica específica. Ao todo, foram desenvolvidos 5 projetos de atividades. Dos 5 projetos de atividades desenvolvidos para integrar a sequência didática eletrônica implementada, nós selecionamos o projeto desenvolvido para a sequência didática específica Pesquisa e Estatística, para apresentar neste trabalho. O projeto desenvolvido é composto por 3 atividades: palavra cruzada, preencher lacunas e identificar células. A primeira atividade é uma palavra cruzada. O objetivo do jogo é preencher o tabuleiro com palavras a partir das definições de pesquisa,
dos tipos de pesquisa e das etapas de uma pesquisa. O programa mostra automaticamente as definições horizontais e verticais das duas palavras que se cruzam na posição em que é colocado o cursor do mouse. Ganhe o jogo quando o tabuleiro for preenchido corretamente. Já a segunda atividade consiste em completar as lacunas utilizando as palavras etapas, pesquisa, populações e tipos de pesquisa. À medida que o aluno preenche corretamente a lacuna, o cursor do mouse posiciona-se na próxima questão. Se o aluno escreve e a resposta está incorreta, o programa sinaliza modificando a cor da resposta para vermelha e o aluno não prossegue para a próxima questão. O JClick permite que o aluno, não só nesta atividade como nas outras, visualize o número de acertos e tentativas que está obtendo ao realizar a atividade. E a última atividade, então, que compõe o projeto, é denominada Identificador de Células. Nela é apresentada as supostas etapas de uma pesquisa, na qual os alunos devem identificar as células que contêm apenas as etapas corretas de uma pesquisa. Se a identificação estiver correta, ao clicar com o mouse sobre a célula que contém a etapa, o conteúdo da caixa de texto desaparece. Se a resposta estiver incorreta, o conteúdo permanece na caixa e surge um som indicando o erro. No projeto de atividade para o tópico do gráfico Pesquisa e Estatística, buscou-se elaborar atividades que possibilitassem aos estudantes praticarem e explorarem os conceitos e etapas relacionados à pesquisa, já que, articulado ao estudo dos conceitos estatísticos, propõe-se o trabalho com projetos de pesquisa. As atividades que constituem os projetos desenvolvidos para os demais conceitos do grafo foram elaboradas objetivando ampliar e aprimorar os conceitos estatísticos abordados pelos materiais de estudos. A análise do desempenho dos grupos foi realizada a partir da apresentação dos objetivos traçados para as atividades integradas aos materiais de estudo e projetos desenvolvidos pelo software JClick para cada tópico do grafo com uma respectiva avaliação. Para avaliar se os objetivos foram alcançados ou não, determinou-se 3 conceitos. O conceito A para os grupos que alcançaram os objetivos, o conceito AP para os grupos que alcançaram parcialmente os objetivos e o conceito NA para os grupos que não atingiram os objetivos. Neste slide, apresentamos o quadro com os objetivos avaliados com relação às atividades didáticas integradas às explanações teóricas dos conteúdos. Foram 13 objetivos avaliados. Neste slide, apresentamos a atividade que refere-se ao objetivo, no qual espera-se que o aluno seja capaz de compreender o conceito de amostra viciada em estatística para determinar se uma dada situação, a amostra utilizada é viciada ou não. Apresentamos, então, a solução proposta por 2 grupos distintos. Ao analisar a resposta apresentada pelo grupo 1 para a questão, evidenciou-se que, embora o grupo tenha considerado a amostra viciada, a explicação apresentada para justificar a resposta dada é incorreta, logo se inferiu que o grupo não atingiu o objetivo. Ao analisar a resposta dada pelo grupo 7 para a questão que refere-se ao objetivo, observou-se que os estudantes consideraram a amostra utilizada como sendo viciada e apresentaram implicitamente na explicação que justifica a resposta dada a compreensão de que a maneira como a amostra foi selecionada não é imparcial. Neste caso, considera-se que o objetivo foi parcialmente atingido. Aqui apresentamos o quadro com os objetivos traçados para os projetos desenvolvidos com o software JClick, para cada um dos tópicos do grafo. De acordo com o quadro, os projetos desenvolvidos com o software JClick visaram o alcance de 20 objetivos, estabelecidos para o processo de ensino e aprendizagem da estatística dos estudantes participantes da investigação. Neste slide, apresentamos a atividade em que o objetivo é verificar se o aluno é capaz de interpretar os dados contidos em um gráfico, com os registros de desenvolvimentos propostos por 2 grupos distintos. De acordo com a figura, o grupo 3 identificou corretamente o tipo de gráfico.
propôs a média de leitura semanal em horas de cada brasileiro e identificou quantas horas de leitura, em média, um tailandês dedica a mais que um brasileiro, apresentando os cálculos que justificam a resposta encontrada. Portanto, considerou-se que o grupo 3 atingiu plenamente o objetivo. Porém, o grupo 21, apesar de ter identificado corretamente o tipo de gráfico e a média semanal em horas de cada brasileiro, apresentou a resposta incorreta para a quantidade de horas de leitura, em média, que um tailandês dedica a mais que um brasileiro em 8 semanas. A análise do registro de desenvolvimento da questão proposta pelo grupo, contendo os cálculos efetuados, possibilitou evidenciar que o grupo calculou as horas de leitura para 1 semana e a atividade solicitava para 8 semanas. Neste caso, considerou-se que o grupo atingiu parcialmente o objetivo. Nessa investigação, a sequência didática eletrônica implementada no sistema Siena foi utilizada como recurso tecnológico didático para o processo de ensino e aprendizagem da estatística nos anos finais do ensino fundamental, pois oportunizou aos estudantes investigados o acesso ao estudo dos conceitos estatísticos, ou seja, o acesso ao campo do conhecimento estatístico considerado por Gall como componente responsável pelo desenvolvimento da literacia estatística necessária à formação do pensamento estatístico. A análise dos registros de desenvolvimento apresentados pelos grupos investigados para o conjunto de atividades que constituem a sequência didática eletrônica, concomitante com as observações realizadas, permitiram à professora pesquisadora identificar as dificuldades encontradas no estudo teórico dos conceitos estatísticos, bem como o desempenho dos estudantes, subsidiando então a atuação pedagógica da professora pesquisadora para a realização do estudo de recuperação e da tomada de decisões para outras intervenções necessárias para desenvolvimento das atividades práticas que constituem cada etapa dos projetos de pesquisa que foram desenvolvidos no experimento. Nesse sentido, constatamos que a sequência didática eletrônica possibilitou aos estudantes investigados a participação efetiva e ativa, e ao professor a atuação como mediador e orientador no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos estatísticos para os anos finais do ensino fundamental. Aqui estão as referências bibliográficas do nosso trabalho. Nosso muito obrigada. Neste slide final deixamos nosso contato caso alguém queira mais informações.